Vou dar um exemplo aqui. Imagina uma pessoa, aqui eu coloquei uma foto de uma pilha, e que essa pilha representa a quantidade de energia desse indivíduo. E que para ele ter a sua pilha cheia, ele precisa lá ter, né, sua bateria repleta, ele vai ter que ingerir aí 2.500 calorias. Só um exemplo hipotético, certo? Muito bem. Nesse exemplo, eu vou colocar agora ali, dentro da minha bateria, para a gente reter e lotar ela, o que são pontos importantes. Então, o exercício, atividades diárias, homeostase, saúde, imunidade e crescimento. E aí, pense também não só em crescimento, nas pessoas que estão crescendo ou que precisam de crescimento como adolescentes, isso é algo muito comum, essa disponibilidade baixa em adolescentes, mas pense em crescimento como talvez reparação tecidual, recuperação muscular, né? Ganho de massa muscular, síntese proteica, sinalização celular para induzir essa síntese proteica, seja para o crescimento, recuperação muscular, whatever. Bom, para conseguir tudo isso, essa pessoa precisaria ingerir 2.500 calorias. Estou dando um exemplo hipotético, certo? Bom, 2.500 calorias ela precisaria ingerir. Mas e se ela resolve comer menos? E ela passa a comer ali 1.800. Uma restrição calórica de 1.700 calorias, de 700 calorias. Algo muito comum no dia a dia do consultório. Algo muito frequente. E, inclusive, restrições calóricas muito maiores são muito comuns. Ainda há pouco eu estava atendendo uma paciente aqui que não estava consumindo nem 1.000 calorias. Uma dieta extremamente restritiva com o objetivo de emagrecer. Não é um atleta de alta performance, mas, enfim, treina. Né? E isso tudo que a gente está conversando não tem uma relação somente com o treino, com o endurance, sim, com todas as outras modalidades, certo? Então, vocês podem ver que quando eu baixei a minha linhazinha aqui, das 2.500 para 1.800 calorias, eu comecei, a minha linha ficou lá no meio do meu homeostase. Ou seja, o meu exercício está lá embaixo, ele está garantido. Minhas atividades diárias provavelmente estão garantidas. Talvez, como eu falei para vocês antes, eu gaste um pouco menos durante o meu exercício. Sei lá, gasto 600 calorias no meu treino. Mas como eu não estou bem alimentado, eu vou treinar mais fraco, mais leve. Ou quer dizer, vou achar que está intenso, que é pior, mas não está tão intenso porque eu não tenho energia suficiente. E em vez de eu gastar 600, eu gastei 400. Mas eu gastei. Essa energia foi. E aí vai sobrar menos, porque eu estou comendo menos, para as outras coisas. E aí começa a prejudicar homeostase corporal, saúde, imunidade, reparação, recuperação muscular. Então começa assim realmente a atrapalhar. Oi, Lucy, tudo bem? E então, sim, né, eu tenho esse prejuízo e isso começa a influenciar os resultados do meu paciente. E aí, nesse slide, nessa lâmina, eu mostro ali que essa baixa disponibilidade energética, low EA, baixa disponibilidade energética, leva então a algumas alterações. E isso eu discuti na aula que eu dei sobre contraceptivos orais e performance. Foi a última aula que eu dei. Se você não viu, depois da aula você vai lá e acessa e assiste a aula de contraceptivos orais e a influência na performance do atleta. E eu vou ter mostrado um slide semelhante. E aí que eu mostro que a baixa disponibilidade energética é uma das principais causas para amenorreia, disfunção menstrual, oligomenorreia, enfim, que gera algumas alterações. E aí, como eu falei no artigo, isso vai além, além da nossa tríade. Por isso que o slide aqui mostra a tríade da mulher atleta. E nessa tríade da mulher atleta aparece lá em cima baixa disponibilidade de energia com ou sem distúrbio alimentar, e aí, às vezes, é importante a gente colocar que essa baixa disponibilidade de energia, às vezes, é com ciência da pessoa, e às vezes é sem ciência, ela nem percebe, né? Consciente ou inconsciente. Os próprios distúrbios alimentares, que em muitas situações não são percebidos de forma primária pelo próprio paciente. E aí a gente vem aí com pessoas que são adictos excessivamente ao exercício, treinam excessivamente mais do que precisariam, e isso, de certo modo, também potencializa essa baixa disponibilidade energética. E aí a tríade relaciona-se com a osteoporose, a amenorreia hipotalâmica, e aí gera as funções menstruais, baixa densidade mineral óssea, disponibilidade energética reduzida, gerando aí essas alterações
do ciclo menstrual. Mas, como eu falei para vocês, essa tríade da mulher atleta é algo que era relacionado só aos esportes femininos, ou principalmente as mulheres, né, que estava relacionado a essa deficiência energética com distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, ingestão alimentar insuficiente, levando a menorreia, oligomenorreia e alteração de hormônios, como eu mostro aqui, que culminaria ali por uma densidade mineral óssea reduzida e fraturas por estresses frequentes. É mais comum ainda em mulheres? Sim, mas é suscetível tanto para mulheres quanto para homens de forma consciente e inconsciente. E aí a gente está muito relacionado a vários tipos de modalidades esportivas onde a gente precisa ter um grande controle de peso. Vocês conseguem pensar em algum tipo de modalidade onde isso acontece? Nos esportes de luta, em onde tem que ser balizado pelo peso, isso é muito comum, muito frequente. Nas ginásticas, as pessoas precisam se manter slim, né? Isso é comum, isso é frequente, ginástica olímpica, ginástica artística. No hockey, sobre cavalos, né? O hockey precisa ser leve. No fisiculturismo, isso é bastante comum. Mas muito mais do que isso, está relacionado também às pessoas que querem hoje mostrar uma composição corporal bacana. Quantas pessoas se preocupam com a composição, com a estética hoje? Quantas pessoas que vão no seu consultório vêm com o objetivo de emagrecer? E que treinam? E que querem combinar as duas coisas? Será que isso é frequente? Hoje, na maioria das pessoas, quando chegam no nosso consultório, elas querem redução de peso, redução de gordura, preferência com ganho de massa muscular ou manutenção de massa muscular. Então, isso é algo muito frequente. E essas restrições calóricas excessivas, elas são persistentes e presentes em atletas de alto rendimento, em desportistas e também extremamente presentes em não atletas, por restrição calórica excessiva, gerando os mesmos tipos de alteração. Quando a gente fala de disponibilidade energética ou de déficit energético associado ao atleta, é claro que a gente tem uma frequência maior, porque a intensidade do treino ou o volume de treino é algo que vai influenciar muito, certo?